Prezados irmãos, muita paz e alegria. Estamos aqui para mais uma palestra, desta vez uma palestra unificada. E vou contar a história para vocês. O Centro Espírita Apóstolo do Bem me convidou para, no dia 18 de dezembro deste ano, 2020, proferir uma palestra sobre Jesus, tema livre. E a Casa Espírita da qual faço parte, o Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, tinha um tema já previamente elaborado, mas não tinha um expositor. E aí nós juntamos o útil ao agradável, conversamos com as duas diretorias e eles concordaram, ambos, em fazer esta palestra unificada. Então estamos trazendo para vocês o tema, o Cristo e o enfrentamento do mundo. Mas antes disso, nós vamos falar aqui uma passagem bíblica bem pequena, que vai servir como ambientação para depois a nossa querida irmã Daniele Teles, do Centro Espírita Apóstolo do Bem, fazer a prece inicial da nossa palestra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. Então vamos orar com a nossa querida irmã Daniele Teles. Agradecemos, mestre querido, por mais uma noite de estudos, por mais uma oportunidade de aprendizado. Te agradecemos, mestre, por aqui estarmos, não fisicamente reunidos, mesmo à distância, que nossos corações possam vibrar juntos em teu nome. Aproveitamos, Senhor, esse mês comemorativo ao teu aniversário, que possamos ser mais reflexivos na sua presença, sermos mais reflexivos em nossas ações, que os teus ensinamentos possam estar não só em nossas mentes, mas em nossos corações e em nossas mãos. Por isso, Senhor, te agradecemos a divina oportunidade desta noite podermos, juntos com a nossa irmã, refletirmos teus ensinamentos. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Daniele, pela prece. Nós vamos fazer um estudo dirigido. Aqui teremos o livro Quem é o Cristo, psicografado por José Raul Teixeira e ditado pelo Espírito Francisco de Paula Vitor. O capítulo Cristo e o enfrentamento do mundo traz o seguinte versículo bíblico como introdução. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus fala e quem nos conta é João, no capítulo 15, versículo 18. E o nosso querido Francisco de Paula Vitor começa o capítulo da seguinte forma: mesmo entre os adeptos das inumeráveis crenças religiosas, são encontrados os irmãos que se lamentam em demasia. Então, ele ressalta aqui que adeptos de religiões, mesmo com conhecimento doutrinário, ainda lamentam por demais. Parece que se acostumaram a afivelar ao rosto máscaras de padecimentos e de infelicidades crônicos,
sem as quais estariam muito deslocados no meio social de quem fazem parte. Então, ele nos coloca que a demasia das lamentações dos religiosos é tamanha que se torna crônica, ou seja, já faz parte do dia a dia, né? O semblante de tristeza, de lamento, e o que ele nos coloca sobre isso, né? Ele tem observado isso. Lamentável é percebermos que, sendo a mensagem do Evangelho anunciada como de alegria e de esperança, haja um número tão expressivo de almas que fixaram em seus caracteres a morbidez, ou seja, a enfermidade, que velhas e infelizes lideranças lhe impuseram ao apresentar os pontos e normas das respectivas crenças. Então, ele vai nos dizer que, mesmo sendo a alegria e a esperança as bases do Evangelho, ainda assim, algumas lideranças trazem esse tom de morbidez e de infelicidade. E como nós vamos fazer para entender essa mensagem evangélica da Boa Nova do Mestre Jesus e mudar esse cenário? Francisco de Paula Vitor continua: muita gente guarda a ilusão de que o fato de estar inscrita em dada agremiação de fé religiosa seria o suficiente para se ver livre de enfermidades, de lutas da vida e dos infortúnios diversos que caracterizam a marcha planetária. Então, ele nos ressalta aquela máxima: fora da igreja não há salvação. Então, ele nos diz que isso não basta. Estar dentro da igreja ou de um templo religioso ou dentro de um centro espírita, que, né, é o nosso caso, isso não basta para ficarmos livres das vicissitudes da vida e das atribulações do mundo. Isso não basta. E o nosso querido irmão Allan Kardec, ele vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Allan Kardec vem nos dizer que dentro da prática da caridade, que é o amor em ação, aí sim nós estaremos na senda dessa salvação, desse progresso espiritual. Francisco de Paula Vitor continua: em chegando ao mundo terrestre, todo e aquele espírito, desde os mais simplórios, os mais simples, aos mais bem aquinhoados de valores gerais, estará a braços com as condições do planeta. Todos nós que aportamos aqui, que reencarnamos aqui, independentemente de qual seja a nossa situação, nós estaremos envolvidos pelas condições do nosso planeta. Porque a nossa condição espiritual está de acordo com a condição do planeta Terra. É como se um príncipe penetrasse uma choça, uma cadeia, para visitar um pestilento, para visitar um companheiro que esteja envolvido em alguma enfermidade, alguma doença, não é?
Não obstante a sua hierarquia social, teria que suportar os maus odores do ambiente e pisar o mesmo chão pisado por todos. Então, o planeta Terra é este ambiente em que almas enfermiças, ainda envolvidas pelas pestes do corpo, pelas pestes da alma, aqui nos encontramos todos, no mesmo lugar, e cada um em uma situação. Mas nos encontramos no planeta Escola e Hospital Terra, ainda neste processo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Então, nos encontramos unidos em que esse momento se faz necessário para que juntos possamos superar esses obstáculos e enfrentarmos com fé essa condição que nos aborda, que nos assola, principalmente neste ano em que nos encontramos em um ano de pandemia mundial. E aí o nosso querido companheiro Francisco de Paula Vitor nos convida para algumas reflexões sobre outros irmãos que, estando no mundo, também tiveram o seu enfrentamento. Assim, então, não será complicado entender por que Sócrates, o grande Sócrates, foi obrigado a sorver uma taça de veneno, embora só fizesse o bem, embora só ensinasse maravilhas. Porque Gandhi, o Mahatma Gandhi, foi vilmente assassinado quando só pregava e vivia para o bem. E porque Jesus, o Cristo, o Messias, foi morto numa cruz pelo crime de ensinar e viver o amor entre as criaturas. Então, se esses companheiros, Sócrates, Gandhi e o nosso Mestre Jesus, sofreram, padeceram, o que dirá de nós, ainda em nossa situação espiritual, enfrentar essas questões do mundo? Francisco de Paula Vitor continua: aqueles que se acham por demais desafortunados, infelizes ou desgraçados perante os obstáculos à boa saúde, diante dos apertos financeiros ou face às relações sociais tormentosas, devem observar com mais atenção a forma como viveu o nosso modelo espiritual, o nosso Senhor. Então, se nos encontramos em alguma dessas situações aqui relatadas, esse espírito Francisco de Paula Vitor nos chama a atenção para voltarmos o nosso olhar para o Mestre Jesus. E Allan Kardec pergunta aos espíritos em O Livro dos Espíritos, na questão 625, se Deus ofereceu à humanidade um guia e modelo, e eles respondem: Jesus. Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, aquele que foi escolhido por Deus para, através do seu pensamento perfeito, co-criar este planeta junto com Deus,
em uníssono, em sintonia profunda e total, criar o nosso orbe em condições necessárias para a nossa reencarnação. Jesus, que neste momento já era perfeito, já fazia parte da falange dos espíritos crísticos. Esse mestre que vem ao planeta Terra através do casal Maria e José para poder vivenciar com excelsitude e com perfeição os ensinamentos de Deus, nosso Pai. A causa incausada de todas as coisas e de todos os seres. O início de todos nós, Deus, nosso Pai. Então, Francisco de Paula Vitor nos chama a atenção, que voltemos a nossa atenção para o Mestre Jesus. Francisco de Paula Vitor continua: os que sonham com uma vida sem problemas, mesmo estando na Terra, com certeza se acham injustiçados por Deus, por tê-los internado nessa e não noutra paragem cósmica. Ora, meus irmãos, precisamos estudar com mais afinco, com mais dedicação, a questão da justiça divina. Se Deus é amor, e através da sua lei de amor, que é a sua lei máxima, rege todo o universo, não podemos nos sentir injustiçados por ter reencarnado aqui neste planeta escola e hospital. Estamos no lugar de que necessitamos para o nosso adiantamento moral. Reencarnamos e estamos fadados à perfeição, mas depende de nós, da nossa caminhada, da nossa força de vontade para nos melhorarmos. Com certeza, Deus nunca dá fardos pesados a ombros fracos. Se temos as nossas tribulações do dia a dia, as nossas encrencas, os nossos nós que precisam ser desatados, estamos no lugar certo, com a família certa, com as pessoas certas, com os amigos certos, no centro espírita certo, no movimento espírita certo, no trabalho certo. Está tudo dentro dos desígnios de Deus. Nós é que precisamos entender a mensagem de Deus, nosso Pai, e entendermos o que Jesus também tem nos ensinado. Continuando, Jesus afirmou que o discípulo não está acima do seu mestre e nos propôs ter coragem e bom ânimo diante de tudo o que sofrêssemos provocado pelos desmandos e exorbitâncias dos nossos irmãos do mundo. O que podemos estender para toda e qualquer aflição ou carência que nos assalte a marcha comum. O desalento, o desânimo perante os episódios ou momentos críticos já indicam grande inclinação à derrota, à falência completa. Então, nós não podemos esmorecer
se já compreendemos um pouco da mensagem do Mestre Jesus. Tantos irmãos nossos choram porque ainda não conhecem o Cristo, não conhecem o Mestre. Mas nós já temos um pequeno entendimento, e com esse entendimento já temos condições de compreender esses meandros que estão lá nos escaninhos da nossa alma e dar um pouco mais de nós para ajudar a nós mesmos e o nosso próximo que nos procura. Bom ânimo, coragem, olhem essas palavras que o Espírito Francisco de Paula Vitor ressalta neste parágrafo. Jesus, bom ânimo, coragem. 3 palavras importantes, só neste parágrafo. E ele continua: se na terra nem Jesus foi poupado ao sofrimento imposto pelos homens, sem que ele mesmo nada devesse, como é que nós, espíritos em regime de resgate para a harmonização própria com as leis do Criador, vamos pretender um tratamento melhor do mundo para conosco? Vejam a lição de humildade que Francisco de Paula nos convida a refletir e a agir. Se Jesus, que nada devia ao mundo, sofreu, por que nós, que ainda estamos em resgate, não vamos sofrer? À frente de toda dificuldade que nos apareça, trabalhemos no sentido de superá-la com alegria. Então, o Espírito Francisco de Paula Vitor nos chama a atenção para a alegria de servir, a boa vontade e a fé, que não percamos a nossa fé, porque Jesus nos falou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos falar para a montanha de problemas: move-te daí para ali. Nós temos esse poder. Jesus diz que nós temos esse poder. E por que Jesus fala do poder da fé? Porque nós somos criaturas de Deus, igual a Ele. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos aqui, a centelha divina. E, continuando o texto, atentos ao apóstolo Paulo, que nos ensinou a dar graças por tudo. Evitemos esse clima de tragédia ou de vitimação que costumeiramente muitos religiosos imprimem em suas vidas. Olha a lição de coragem e de humildade mais uma vez. Evitar o clima de tragédia ou de vitimação. Nos fazermos de vítimas. Se temos já a ideia da reencarnação, sabemos que se passamos por algum tipo de dificuldade, seja ela qual for, em algum momento do passado, nós fomos aquele que fez alguém sofrer. Então é hora de, neste momento em que nos encontramos passando por dificuldades ou sofrendo, olhar para o alto e agradecer a Deus pelo momento da expiação ou da provação e seguir em frente.
sem lamentações, procurando imprimir a fé raciocinada de que nos fala Kardec, para buscarmos o entendimento maior e o prosseguimento nesta seara do progresso espiritual. E ele nos fala ainda, Francisco de Paula Vitor, se tivermos que sofrer e chorar, que o façamos confiantes de que Deus vela e que mais dia menos dia nossos dramas serão resolvidos se perseverarmos na ação feliz do bem até o fim. Ele é muito claro em suas palavras quando as ditou ao médium Raul Teixeira. Muito claro. Então, que a nossa confiança em Deus seja fortalecida e que nós façamos sempre o bem até o final. Porque a recompensa não veremos neste mundo. A recompensa virá na vida espiritual, depois, no momento em que estivermos já desenlaçados do corpo físico. Não vamos esperar que caia no nosso colo a oportunidade, meus irmãos. Vamos em busca dessas oportunidades de fazermos o bem, para que possamos ajudar aqueles que necessitam, mas principalmente, meus irmãos, buscar em nós um motivo a mais de felicidade, porque através da felicidade que proporcionamos aos nossos irmãos, naturalmente a felicidade se instalará dentro de nós. Sem dúvida, Jesus é aquele que nos veio ensinar a extrair o lado bom e útil de todo sofrimento que nos seja imposto, seja por almas em processo de desajustamento e perturbação, seja nas erupções no mundo íntimo, em virtude de guardarmos a certeza de que tudo tem a sua raiz, a sua razão de ser. Então, mais uma vez, o convite de Jesus para o nosso mundo íntimo e a reflexão sobre o sofrimento que, por ora, passamos. Cada um com o seu, não é? Cada um com a sua família neste momento. Mas tirar deste sofrimento sempre uma lição para o bem, para a paz e para o amor. Nas experiências das relações humanas, continua o nosso querido irmão, caso venhamos a sofrer toda a carga do ódio daqueles que, ensandecidos, enlouquecidos, injustos ou cruéis, invistam contra nós, enquanto tomamos as providências cabíveis, recomendadas pela nobreza e pela dignidade moral, mantenhamos a paz interior, reconhecendo que antes de nós, também ele, pulcro e bom, pulcro é belo, formoso, elevado, padeceu igualmente. Então, ele nos coloca, né, que antes de qualquer coisa que venhamos a sofrer e no meio desse turbilhão de coisas, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, que dentro da sua bondade,
como bom pastor de nossas almas, ele também padeceu. Então, meus irmãos, agora nós gostaríamos de ressaltar quem foi Francisco de Paula Vitor, esse espírito que ditou esta obra, não só esta obra, Quem é o Cristo, mas também uma outra obra através de Raul Teixeira, sobre o enfrentamento do mundo, o Cristo e o enfrentamento do mundo. O próprio espírito Francisco de Paula Vitor, na encarnação em que esteve aqui no Brasil, ele foi um testemunhador sobre as leis de Deus, sobre seguir Jesus e enfrentar o mundo de forma pacífica, de forma humilde, sem criar confusões, sem brigar, mas da maneira mais pacífica que ele pôde. Então, ele reencarnou aqui no Brasil, na cidade de Campanha, em Minas Gerais, no dia 12 de abril de 1827. Ele era filho da escrava Lourença Justiniana de Jesus, mas ele não foi tratado como escravo, porque ele reencarnou na fazenda da senhora Mariana de Santa Bárbara Ferreira. E a senhora Mariana já era uma abolicionista. Ela tratou o Francisco de Paula Vitor com todo carinho, adotou-o como seu afilhado e o educou. Ele aprendeu a ler, a escrever, tocar piano, falar latim e francês. Ele também entrou para a escola de alfaiate e mostrou para o seu mestre que ele queria muito a vida do sacerdócio, a vida religiosa. E o alfaiate, ele foi ter com o bispo de Mariana, lá em Minas Gerais, na cidade de Mariana, Dom Antônio Ferreira Viçoso. E com esse sonho, ele conseguiu entrar para o seminário. Só que quando ele chegou ao seminário, ele foi andando da cidade da cidade de Campanha até a cidade de Mariana, ele foi a pé. Chegando lá, ele foi convidado a entrar pela cozinha e ele entrou. E os seus companheiros seminaristas, quando perceberam que ele era um candidato ao sacerdócio, um seminarista, e teriam que conviver com ele, que era negro, eles o menosprezaram e exigiram que ele limpasse o chão, lavasse as roupas e escovasse as botas de todos eles e arrumasse todas as camas. Sem resistência, sem relutância, Francisco de Paula Vitor assim o fez. Quer dizer, se para estudar a obra de Jesus e servir ao seminário, estar ali estudando
sobre as coisas de Jesus, precisasse passar por isso, ele aceitou de bom grado. Só que com o tempo, ele foi conseguindo o respeito desses próprios seminaristas e passou a ter junto a eles uma convivência fraternal. Foi ordenado sacerdote por Dom Viçoso em 14 de junho de 1851, quando ele tinha 24 anos. No ano seguinte, foi nomeado vigário da cidade de Três Pontas, também no estado de Minas Gerais. E a chegada de um padre negro foi bem aceita pela classe pobre, mas não pelos fazendeiros ricos, pela alta classe social. Bom, ele foi fazendo seu trabalho da mesma forma, com simplicidade e com fidelidade aos postulados cristãos, e com isso, mesmo sofrendo agressões, piadas ofensivas e tendo as suas missas praticamente vazias por causa das retaliações dos fazendeiros e da sociedade, ele se manteve firme e aos poucos ele foi conquistando todas essas pessoas através do seu testemunho de fé, da sua coragem e da sua fidelidade ao Mestre Jesus. Com isso, ele acabou recebendo na sua igreja dos próprios fazendeiros donativos, e esses donativos ele transformava em tudo para os pobres. A sua casa era conhecida como um hotel, porque lá quem tinha fome, quem tinha sede, quem quisesse dormir, era acolhido pelo primeiro padre negro do Brasil. E não parece a vocês que se fazia como a Casa do Caminho? A época dos cristãos primitivos, a época de Pedro, do apóstolo Pedro, não é? Então ele fez da sua casa a Casa do Caminho. Com isso, com esse dinheiro que ele foi ganhando, ele construiu e fundou o Colégio Sagrada Família, porque dirigiu por 30 anos. Lá ele conseguiu educar vários e vários irmãos e foi recebendo também, donativos, e ajudava as famílias mais pobres, mais necessitadas. Houve uma época em que o padre Paulo, Francisco de Paula Vitor, resolveu deixar a cidade, se transferir para iniciar uma nova vida, porque o colégio acabou dando mais prejuízo e ele estava com muitas dívidas. Então ele queria fechar, a escola e começar uma nova vida em outra cidade. Só que a população se juntou e deu de presente a ele a paga dessas dívidas todas, e ele pôde ficar. O que fez com que o nosso irmão chorasse copiosamente e profundamente grato a todos e a Deus sobretudo. Ele nasceu e viveu na pobreza. As suas riquezas foram os amigos que conquistou e a vida
em sacerdócio. Ele desencarnou no dia 23 de setembro de 1905 devido a um acidente vascular cerebral. Durante 78 anos, em que ocupou o invólucro carnal, procurou ser sempre fiel a Jesus. Dom Diamantino Prata de Carvalho acompanhou o processo de beatificação do padre Francisco de Paula Vitor, que se concretizou em 14 de novembro de 2015. Ou seja, há pouco tempo, né? Há 5 anos. Ele foi uma grande pessoa, ele ainda está em espírito, né? Sempre olhando para o próximo com o olhar do Cristo, se tornando esse grande ser humano, uma pessoa de muita fé. E ele desencarnou somente com a roupa do corpo, um verdadeiro homem de Deus. E da espiritualidade, o nosso irmão continua servindo a Jesus e a humanidade através da mediunidade de Raul Teixeira, nos brindando com o livro Vida e Mensagem e Quem é o Cristo, editados pela editora Frater, do nosso companheiro Raul Teixeira. Bom, meus irmãos, vejam que o próprio Espírito Francisco de Paula Vitor também soube enfrentar o mundo de maneira pacífica, de maneira cristã, como Jesus nos ensina até hoje. Então, meus queridos companheiros, que nós possamos realmente, dentro dos nossos corações, a cada dia, deixar que Jesus faça morada e que nós tenhamos a coragem de pacificamente enfrentarmos essas tribulações do mundo. Porque o mais evangelizado, ele deve ceder, o mais evangelizado deve estar a postos para perdoar, para ser indulgente, para ser uma pessoa de bem. Talvez não seja fácil, mas é possível. Agradeço a todos pela audiência, um grande abraço aos irmãos do Centro Espírita Apóstolo do Bem e do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz pela oportunidade, e a todos os internautas que nos assistem pela oportunidade também de poder compartilhar um pouco deste ensinamento com vocês, que com certeza quem mais aprendeu fui eu, né? E agora, para finalizar a nossa palestra, vamos convidar a companheira Fátima Moscoso, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, que vai fazer a nossa prece de encerramento. E assim, Deus nosso Pai, de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade que tivemos nesta noite de estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, estarmos sempre nessa sintonia, absorvidos, Senhor, nesse Teu Evangelho, e que essa luz divina possa ser derramada em cada canto desse nosso planeta que se encontra em aflição, que se encontra passando por essa pandemia. Que os amigos maiores possam envolver a cada um de nós, trazendo a paz aos nossos corações e a sabedoria, Senhor, de sabermos que Jesus está no leme e que nada acontecerá sem a sua aprovação. Que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre, graças a Deus.